Oi, divas místicas. Eu estou aqui prestes a sair para treinar. Eu tô com roupa de academia e eu comecei a pensar. Na verdade, eu fui estimulada a pensar nisso. Eu fiquei rodando reels abaixo, enfim, e eu me deparei com aquele cara que pergunta para as pessoas ricas o que elas fizeram para ficar ricas. E eu já estava mais ou menos com essa ideia na cabeça. Eu fiz um Reels que eu ainda não postei sobre como a nossa energia produtiva, o nosso ganho de dinheiro está atrelado com a nossa energia sexual. O quanto a gente consegue e se permite sentir prazer sexualmente falando e como isso abre caminhos prósperos e abundantes para nós. E dessa vez eu fiz um roteiro, Eva, e eu queria passar por alguns pontos para debater esse tema, né? Então, primeiro, quando a gente tem uma energia, uma vontade, né, na verdade, sexual mesmo, né, de ativar a nossa sensualidade, a gente tá ativando também o nosso chakra básico. O chakra básico, ele tá atrelado à matéria, né, aquele da cor vermelha, que traz um pouco não, mas muito, do mundo físico, né, nossas vontades, nossos desejos. E quando a gente reprime, por exemplo, o nosso desejo material, nosso desejo carnal, a gente também tá tirando um pouco da energia do nosso chakra básico. Então é muito importante, primeiro, que a gente consiga eh, se conectar com a energia da matéria. Não é sobre ser materialista, mas é sobre a gente conseguir equilibrar a energia de ter as coisas no mundo físico e conectar com o mundo espiritual e não ficar desbalanceado nem mais de um e menos de outro e vice-versa. E aí, quando a gente afeta o nosso prazer, a gente automaticamente afeta a entrada de dinheiro. E aqui eu quero colocar algumas frases que a gente fala que estão totalmente relacionadas do sexo com o dinheiro. Quando a gente tá num projeto, ou uma coisa nova, um trabalho novo, um serviço novo, alguma coisa que a gente está desenvolvendo, a gente fala, nossa, eu tô com tesão de fazer isso. E é justamente isso, é o prazer mesmo de produzir, o prazer de começar algo, o prazer de ser útil e de fazer algo que você está genuinamente gostando e ganhando dinheiro por isso. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, o dinheiro, ele vem como um magnetismo, assim, a gente atrai, a gente fica magnética e a gente não precisa correr atrás do dinheiro. A gente não precisa perseguir. A gente não tá infeliz num trabalho CLT, trabalhando 8 horas por dia para outra pessoa ficar rica, sendo que às vezes você nem gosta desse trabalho, você só tá lá por causa do dinheiro, da estabilidade, da segurança que aquilo te dá. Sendo que você poderia estar fazendo muito mais dinheiro com algo que você se sente muito mais feliz fazendo, né? Aqui eu não tô falando que você tem que, nossa, abrir mão agora do seu CLT, pede demissão e começa uma coisa nova, e às vezes você nem sabe do que você gosta, e aí é onde você precisa exercitar o seu autoconhecimento. Mas eu tô dizendo que conforme a gente vai se conhecendo, entendendo o que a gente gosta, a gente cria, né? Nós, como co-criadores da nossa realidade, nós criamos uma fenda nova de realidade para que ela vire um túnel. E quanto mais energia você põe nisso, mais prazer você sente fazendo isso, menos essa segurança do CLT você precisa e você pode trabalhar com algo feliz e contente e tal. E ter o seu dinheiro sentindo prazer e largar o CLT. E enriquecer por si, não para os outros, né? Esse é o ponto número 2. Ponto número 3, e eu acho que é bem interessante, que não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente tem problema financeiro, a gente não consegue aproveitar o momento do sexo. E isso é muito problemático, porque além dessa energia tá junta, tá em conjunto, né? Elas já vêm da mesma base, elas vêm do chakra básico. Se você tá preocupado com dinheiro, preocupado com finança, não conseguindo desenvolver as suas finanças no geral, sua vida financeira, profissional, enfim, você não consegue relaxar. E o sexo é um momento de relaxamento. Quando a gente chega ali naquele ápice, a gente tá 100% do corpo relaxado.
Então, é muito interessante que a gente perceba essas conexões e se conecte de forma até consciente com esses momentos de relaxamento, porque quando a gente usa o sexo para conseguir relaxar, a gente consegue também passar essa energia de tranquilidade para o material no sentido monetário, no sentido do dinheiro. E quando isso acontece, o dinheiro começa a fluir de uma forma mais natural para nós. E o inverso também acontece. Se você não tem uma frequência sexual ativa, mesmo que você goste do seu trabalho, pode ser que você caia em algum padrão infeliz, tá? E quando eu digo padrão infeliz, é sobre você não ter tanta motivação quanto você teria, tanta disposição quanto você teria para trabalhar em algo que você gosta, tá? Ou mesmo, enfim, se você não gostar, já é aquele outro papo. E quarto ponto, eu acho que é um dos mais importantes, é se você é mulher, enfim, ou homem, mas especialmente para mulheres, porque eu sei o tanto que mulheres são inseguras com o próprio corpo, especialmente com padrões de beleza que são tão cíclicos, né? A gente, enfim, tava numa magreza extrema em 2000, depois a gente ficou com os quadris maiores em 2020, e agora a gente tá voltando pra magreza extrema de novo, enfim, são muitos padrões e eu sei o quanto a gente pode se sentir insegura com isso, mas se você é o tipo de pessoa que tem vergonha do corpo, sim, você sente que não é merecedora daquele prazer, que você não pode sentir prazer, que transar é errado, que você não pode se tocar, não pode conhecer o seu corpo, você sim está bloqueando a energia do dinheiro na sua vida. Você está afetando a sua própria capacidade de gerar produtividade, de ser produtiva, de conseguir novas oportunidades, novos insights. Então, acho que o sum up, assim, desse vídeo, no geral, é pra gente entender que é tão importante o sexo quanto trabalhar e vice-versa, porque eles estão no mesmo patamar, eles vêm do mesmo lugar. A energia criadora, né, enfim, da matéria, ela tem a matéria do dinheiro e a matéria da carne, e elas precisam estar em harmonia para que as coisas fluam na sua vida. E essa questão do autoconhecimento, de assim, eu não sei o que que eu gosto, isso a gente resolve fácil. É só você me chamar, a gente faz uma sessão de mapa astral. O mapa, ele é bem literal, assim, a gente consegue ver exatamente com o que você pode ganhar dinheiro, quais são os seus dons, vocações e talentos para gerar abundância, prosperidade, matéria, tá? Então, autoconhecimento é uma coisa que a gente resolve fácil. E agora é treinar a cabecinha pra não demonizar o sexo. E um adendo que nem tá aqui no meu roteiro, mas eu gostaria de falar, é que a igreja, polêmica, mas a igreja ela demoniza tudo que é sagrado, tá? O sexo é sagrado. Então, o dinheiro é sagrado. Então, eu sei que existem algumas crenças que falam que, nossa, muito dinheiro desvirtua, porque muito dinheiro é errado, só pode ter vindo de uma fonte errada, nossa, porque sexo é impuro, nossa, porque transar é errado. Isso, na verdade, é simplesmente a maior divindade, é de onde vem a sua prosperidade, a sua abundância, a sua felicidade. Então, treinar essas crenças na nossa cabeça pode ser o mais difícil, e o autoconhecimento é a chave para que a gente vá destravando aos poucos essas crenças limitantes. E aí é só você me chamar, e a gente resolve isso de uma forma muito simples. Ou até com o tarô. Se você já souber mais ou menos o que você quer, a gente pode direcionar com o tarô. Enfim, é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo.